Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra do Escreva Seu Livro. Hoje eu tenho aqui um amigo, o André Barreto, que é um escritor, e ele publicou o livro dele lá no Wattpad, e ele teve resultados muito bacanas. Eu vou até compartilhar aqui com vocês, para vocês darem uma olhadinha como é que a coisa tá. Vamos ver, ó. Olha, o André, ele escreveu o livro Engenharia Reversa, ele vai falar sobre o livro dele daqui a pouquinho, vou apresentar ele para vocês. É uma história que até o momento está com 31 capítulos, tem 82 mil leituras já, muita coisa, gente, é bastante coisa, e já está aí na casa de quase 2.100 votos. Então, assim, no Wattpad, ele está usando essa estratégia e está funcionando muito bem. Então, eu estou aqui com ele e quero saber um pouco mais de você, André. Como é que foi? Você conte um pouquinho dessa história. Antes de qualquer coisa, se apresenta aí para o pessoal e fala um pouco do seu livro também. Legal. Bom, como o Sidney falou, eu sou o André. Eu, na verdade, não sou escritor profissional ainda. Eu trabalho com desenvolvimento de software e eu comecei a escrever esse livro tem mais ou menos uns 3 anos. Mais alguma coisa? Faz 3 anos que você está escrevendo esse livro. Faz 3 anos que eu estou escrevendo esse livro. Legal. E conta um pouquinho sobre ele. O nome dele é Engenharia Reversa. Qual que é o assunto dele? Conta pra gente a história. Bom, o livro ele se passa num cenário distópico que é o Brasil após uma revolução. Num futuro indefinido, ocorreu essa revolução e o Brasil ele deixou de existir como um país que a gente conhece. Ele se transformou num emaranhado de cidades-estado e numa dessas cidades, que eu escolhi Vitória, porque também é a cidade que eu vivo, uma personagem, uma executiva, ela começa a se deparar com alguns fatos estranhos na vida dela que a levam por um caminho meio diferente. Ela começa a descobrir coisas sobre ela mesma que até então ela não tinha a menor noção, ela não imaginava. A partir daí ela conhece um grupo de, digamos assim, foras da lei, que tem uma missão, e essa missão é tirar ela de Vitória e levá-la para o Brasil, porque nessa realidade distópica, depois da Revolução, o Brasil virou um país bem menor do que ele é hoje. Ele acabou se transformando como vou dizer assim, num país fechado, isolado, e que se resume apenas à região centro-oeste de hoje. Então, eles precisam tirar essa executiva de Vitória e levá-la para o Brasil. E aí acontecem muitas coisas, e o livro tem caçadores de recompensa, tem seitas religiosas, tem muita coisa relacionada ao universo cyberpunk, a tecnologia biodigital, ciborgues, muita violência também, né, por ser um tema um pouco mais sombrio, digamos assim, né, que trata-se do controle das corporações também na vida das pessoas. Basicamente é isso. Tá. E André, na verdade isso não era para ser um livro, né? Era um conto. Ele começou com uma coisa pequenininha. Começou como um conto. Eu escrevi um conto, assim, estava assim, não tinha o que fazer, né? Falei, vou tentar escrever aqui para ver se fica legal. Aí eu mostrei esse conto para uma amiga minha que tem um blog literário. E ela gostou bastante. E começou a me incentivar, começou a botar pilha para que eu transformasse aquilo num livro. Que ela queria publicar nesse blog como se fosse uma booksérie. Foi assim que começou. Eu escrevi uns 3, 4 capítulos, a gente começou a colocar no blog, isso antes do Wattpad, e foi fazendo sucesso no blog. Eu não esperava que fizesse tanto sucesso. A partir daí, quando eu já tinha mais ou menos uns 5 capítulos, eu passei para o Wattpad. Como que você descobriu o Wattpad? Na verdade, eu estava pesquisando por sites de publicação na época. Eu sei que tinha a Amazon, tinha alguma coisa na Amazon, não me lembro. E aí eu acabei lendo um texto sobre fanfics e esse texto linkou o Wattpad. Apesar do Wattpad não ser para fanfics, né? Uhum. Tinha essa plataforma, tinha mais algumas outras duas, eu não me lembro. E aí eu entrei no Wattpad
para ver como é que funcionava, e fiquei surpreso que tinha muita gente lá, muito mais do que nas outras plataformas. E também não era só voltado para fanfic, ele também tinha muita gente publicando livros próprios lá, muitos autores também. Aí eu achei interessante e coloquei o livro lá também. Assim, só para colocar, sem esperar muita coisa da plataforma. Uhum. Legal. Pessoal, vejam bem, né? Eu já tinha feito um vídeo há um tempo atrás falando sobre o Wattpad e a força que ele tem, né? O Wattpad, ele tem uma penetração muito grande, principalmente no público, que ele é um público mais jovem, né? Até uma meia-idade, assim, muita gente entra lá, muita gente lê os livros, tem muita gente interessada em ler coisas novas, e uma coisa que você não pode dispensar, você sempre tem que ir onde seu público está. No caso, o André, o seu livro, né, André? O seu livro, ele é voltado para esse público, para um público um pouco mais jovem. Que idade é o público que está lendo o seu livro? Mais ou menos pessoas na faixa dos 16, 18 até os 26, 27 anos. Certo. E pelo que eu vi ali, tem uma interação bem grande, né? Muita gente comenta em cima dos seus textos, né? Sim, isso é bem legal. Isso é bem legal na plataforma, que as pessoas conseguem interagir como se fosse uma rede social. Acho que é um dos diferenciais que esse site tem. Inclusive, muita gente que comenta o livro ali também são outros autores, né? Que eles leem a sua história, gostam dela, e aí você acaba indo lá e lendo a história deles também, então isso acaba fazendo um network bem legal dentro da plataforma. Legal. E esse público seu, aliás, esse seu livro, ele já chegou ao final ou você ainda está escrevendo ele? Ainda estou escrevendo. Estou na reta final. Você considera que você está quase chegando lá, então? Estou chegando lá. Uma dúvida que eu acho que muita gente tem a respeito de colocar o material no WhatsApp. Esse aqui é meu gato, tá? Esse aqui é Pandora. Pandora, oi, Pandora. Oi, Pandora. Editores, André. Vai para lá, Pandora. Então, você chegou a ter algum tipo de medo de publicar textos seus? Ter medo de ser roubado, alguma coisa assim, ou não? Olha, no começo eu fiquei um pouco receoso em relação a isso. Mas, pesquisando também, vendo o que os outros autores estavam fazendo, eu perdi esse medo. Então, até hoje eu não registrei o livro. Eu sei que pode acontecer de alguém copiar, de alguém plagiar, mas veja bem, como foi você a primeira pessoa que escreveu e colocou na plataforma, então se acontecer alguma coisa, você tem como provar a data de publicação, o registro. É interessante registrar, eu acho interessante. Acho que é na Biblioteca Nacional, se não me engano. Mas eu, por enquanto, estou tranquilo em relação a isso. Legal. Aí eu vou falar aqui para vocês que estão aqui assistindo essa entrevista. Vejam bem, o André chegou a ter o receio, e vocês sabem, né, que a Laura fala muito sobre isso, a Laura Bacelar, sobre perder esse medo de mostrar o seu texto, né, de fazer com que seu texto chegue até as pessoas, porque realmente isso, como o próprio André está falando, se alguém plagiar o texto dele, vai lá e você tem como provar de que seu texto está lá, você foi o primeiro a escrever. E essa coisa de plágio, tudo também é legal a gente ter em mente que se alguém, a chance é pequena, mas se alguém resolver plagiar, ele obviamente ele pode tentar copiar uma linha geral do seu texto, mas assim, ele não vai escrever palavra por palavra. Então, mesmo que alguém tente plagiar, vai acabar saindo uma coisa completamente diferente, porque se ela escrever exatamente o que você fez, ela vai tomar um processo, vai ter uma dor de cabeça bem grande, né? Exatamente. Então, não há por que se preocupar dessa forma, né? De colocar o seu texto para mostrar para as pessoas. Eu vejo como uma coisa muito pior você ficar com medo de mostrar o seu material, seja no seu próprio blog, seja no Wattpad ou qualquer outra plataforma, né, de rede social, enfim. É muito pior você não mostrar para ninguém saber que você existe, ninguém ler seu texto, do que você sair mostrando para todo mundo
e tá aí a prova, o André colocou o texto dele, já tem um público, você já está com um público gigantesco, né? Então, amanhã, se você resolver publicar o seu livro, seja como e-book, seja como livro impresso, você já tem uma base, né? Você tem uma base de leitores e possivelmente uma parte dela vai se interessar em comprar o livro, né? Então, é uma tática muito, é uma estratégia muito boa você realmente mostrar o seu texto. As pessoas precisam saber que você existe, quem é você como autor, quem é você, qual é o seu texto, né? Ter partes dele lá para as pessoas lerem e realmente você começar a criar o seu público, né? Porque na hora que você for publicado, vai que amanhã você é publicado por uma editora, ou você resolve publicar por conta própria, você já tem um público, então você já tem pelo menos um determinado número de exemplares praticamente garantido, né? Então essa é uma tática boa. E me conta aí, André, quando você entrou no Wattpad, quando que você sentiu que foi o ponto de virada, assim? Porque eu imagino que você já não começou bombando, né? Você teve que fazer alguma coisa para ele começar a caminhar. Sim, o livro ele ficou bastante tempo com leituras muito baixas, né? E só que de pouquinho em pouquinho, à medida que eu ia colocando novos capítulos, eu notei que as pessoas estavam comentando bastante, estavam pedindo os mais capítulos. O Wattpad ele tem essa característica, né? Se você demorar muito a publicar, o pessoal começa a reclamar, começa a perguntar, cadê o próximo capítulo, não sei o quê. E aí chegou mais ou menos um ponto que as leituras elas começaram a avançar, a crescer. Eu já estava mais ou menos com umas 3, 4 mil leituras e comecei a publicar com mais regularidade esses capítulos. E as pessoas gostavam, elas comentavam e acho que elas recomendavam também o livro. Mas ainda assim, eu tinha uma média baixa de leitores. Mas depois de um tempo, quando, acho que mais ou menos um ano e alguns meses, quando o livro atingiu 10 mil leituras, algumas pessoas da administração do Wattpad entraram em contato comigo. Inclusive um deles também escreve lá, leu o livro, gostou bastante do que leu, e ele perguntou se eu gostaria de entrar como um destaque do site. Eu falei, claro, né? Lógico que eu quero ser um destaque. E aí que eu percebi o tamanho da plataforma e a importância realmente que ela tem. Porque quando o livro virou destaque, ele cresceu, aumentou muito rápido a quantidade de leitores. De 10 mil para 20 mil foi assim, menos de um mês. Também aumentou muito o número de pessoas me seguindo. A partir daí eu comecei a levar a sério essa história de escrever. Então eu ainda estava meio que, vamos ver o que acontece, o que não acontece. Mas depois desse ponto, não. Aí eu comecei a levar a sério, comecei a pesquisar mais antes de escrever os capítulos, comecei a roteirizar os capítulos para poder entregar um produto melhor. Porque o que eu acho que fez com que o livro alcançasse esse nível, esse patamar que ele está hoje, esses números, tem muito a ver com a forma que você escreve também e com a profundidade da história para aquele tipo de leitor. Porque tem muita coisa no Wattpad que é ruim. Tem muita coisa ruim lá. E mesmo assim consegue ter algumas leituras e tal, também depende muito do público que está lendo. Mas eu vejo que os livros que estão lá em cima, que estão no topo, eles são muito bem escritos, as pessoas se preocupam muito com erros de português, então eu acho que isso aí ajuda bastante a você se destacar na plataforma, você chamar a atenção das pessoas que são importantes lá dentro, que são os embaixadores do Wattpad. Pessoal, agora veja bem nesse papo aqui com o André, ele acabou de passar uma sacada que eu considero primordial. Ele falou em regularidade. Enquanto, né, André, enquanto você não tinha regularidade, você publicava um texto lá e sumia, e aparecia de novo, publicava mais um, você não tinha o engajamento do seu público, né? A partir do momento que você falou, não, agora eu vou escrever a sério, vou colocar de tanto em tanto tempo, eu sempre vou colocar. O que você fazia, de uma semana ou não? De uma semana. De uma semana. É um excelente período, sabe? Uma semana, se você tem tempo e conseguir diminuir um pouquinho mais, também vale, mas assim, uma semana já está muito bom. Está muito bom.
e já dá muito resultado, como, né, André, se você mesmo comprovou que dá resultado. E esse negócio de você manter a regularidade, ela vale para todas as ações que você tomar em relação ao seu livro. Não só no Wattpad, como, por exemplo, se você vai divulgar o seu vídeo no Facebook, ou no YouTube, ou você tem um blog, um site, que fala sobre o seu livro, você tem que manter a regularidade também. Você tem que ocupar a mente das pessoas, tá? Você tem que, em algum lugar, você sempre tem que estar aparecendo, a pessoa tem que falar assim, putz, olha aqui, olha, mais um texto do André, ou então, olha, mais um texto desse autor, que bacana. E você vai fidelizando o seu público, os seus leitores, e com isso você vai só agregando mais pessoas que te admiram, você vai ganhando fãs. André, você chegou a esse ponto de o pessoal ficar te cobrando para você escrever, colocar mais textos? Você Sim. tem fãs já? Como é que funciona lá no Wattpad a sua relação com seus leitores? Sim, muita gente, teve um momento que eu fiquei mais ou menos um mês sem postar, sem atualizar, um mês e pouco. E aí as pessoas começaram a escrever e mandar mensagens, né? Mensagens pessoais, olha, quando é que você vai continuar? Estou gostando muito do livro, né? Mas você está vivo? E aí, o que aconteceu e tal? Aí que eu comecei a ver que tinha algumas pessoas que elas sempre liam, sempre votavam e estavam sempre ali, ansiosas pelo próximo capítulo. Umas 10, 20 pessoas. Uhum. Foi aí realmente que eu percebi que eu tenho fãs, eu tenho que passar a me preocupar com isso também, passar a dar o que eles querem, né? Porque é muito legal, é uma relação que você acaba criando ali com as pessoas, elas comentam, elas falam dos personagens, você fala também e tal. Às vezes aconteceu há pouco tempo, eu matei um personagem que a pessoa gostava muito, e teve gente que me pagou, mas é assim mesmo. É bacana, é legal. O pessoal ficou indignado com você? O pessoal ficou indignado. Acontece. Bacana. Você vê, então você já tem uma relação bacana com o seu público aí, né? Sim. Legal. E também outra dica legal também do Wattpad é que existem uns perfis específicos de gêneros, né? Um perfil para fantasia, um perfil para ficção científica, um perfil para terror. Tem mais alguns também, romance e outras coisas. Esses perfis, eles lançam concursos regulares, em temas e quantidade de palavras, e é interessante você participar também, porque você entrando num concurso, mesmo que você não ganhe, você já consegue também começar a montar um público ali. Porque como tem muita gente que segue esses perfis oficiais, eles também estão lendo o que as pessoas estão escrevendo nos concursos, também é legal. Eu participei de alguns, eu cheguei a ganhar um concurso desse, foi interessante. E aí você vê que as pessoas que já liam Engenharia Reversa, elas também foram lá e leram os meus contos, que não são de ficção, são de fantasia, mas também ajudam a montar o público. Também é legal. Uhum. Bacana. E agora me diga uma coisa. Você chegou aí, você já está com com esses fãs, você já está com esse número de visualizações. Quais os seus planos para o futuro agora? Quais seus próximos passos literários? Então, eu pretendo agora terminar esse livro, eu quero terminar esse mês ou mês que vem no máximo. Eu já tenho uma página no Facebook, e a partir daí eu vou preparar outra edição, uns extras, para colocar na Amazon, colocar para vender na Amazon. Vou deixar essa edição gratuita no Wattpad, mas vou fazer uma edição como se fosse assim, de luxo e colocar na Amazon, e coisas a mais para começar a vender. Com textos extras, né? Com textos extras, exatamente. Uhum. E aí eu já tenho umas 5 outras ideias, outras histórias que eu estou querendo também colocar em prática. Certo. Terminando esse agora, né, finalizando, estou focando para terminar esse livro, depois eu vou começar a pesquisa para outras histórias também, que eu já estou doido para escrever. Bacana. Então, o seu próximo, você tem vários, já tem outros livros que você está querendo escrever, né? Sim. Já vai colocar, o objetivo é colocar esse na Amazon, né? Isso. Como e-book, legal. Então, temos aí um bom caminho pela frente. Legal.
Obrigado, André. Dá aí o seu recado aí para o pessoal que está assistindo a gente. Eu vejo muito, pelo menos assim, no Wattpad, que o pessoal tem muita ansiedade para conseguir leituras. Conseguir votos. O pessoal manda mensagem, o pessoal insiste, fala, poxa, vai lá ler o meu livro, poxa, disso você gostou, isso acontece demais. E o que eu tenho observado na maioria dessas situações, eu leio algumas coisas lá, é que as pessoas, elas ainda têm boas ideias, mas elas não se preocupam muito na forma de escrever, na forma de embalar essas ideias. Elas não ligam muito para o português. Tá? Isso é uma coisa que eu vejo muito lá. Então, às vezes, a pessoa escreve um texto legal, mas erra muito em termos de português, às vezes de concordância, e aí você perde o interesse. Você lê 4 parágrafos e não dá mais para continuar, não dá mais. Você até fala, podia melhorar isso, melhorar aquilo. Então, o conselho que eu dou é para o pessoal se preocupar bastante com isso também. Se preocupar com a escrita em si. Tentar revisar o texto várias vezes. Eu, por exemplo, quando escrevo, eu reviso muito ali antes de liberar um capítulo, e ainda assim acontecem alguns erros. Ainda passa alguma coisa. Então, isso é muito importante, mesmo porque o pessoal do Wattpad que acompanha, eles são ligados nessa coisa, eles olham muito para isso. Também é bem interessante. E também o marketing, né? Depois que você chega num certo patamar, você tem que investir no marketing do seu marketing e da sua obra também. Isso é muito importante. Bacana. Isso realmente é muito importante, porque por melhor que seja o texto, se as pessoas não souberem que você existe, o resultado é zero. Né? Exatamente. É verdade. E uma coisa que você comentou comigo, ainda voltando nessa ideia do marketing, você falou que as pessoas ficam insistindo, leia meu livro, por favor, leia meu livro, leia. Sim, bastante. Isso, o que você acha disso? Eu, particularmente, acho um saco. Eu acho um saco, cara. Também acho um saco. É muito chato isso. Às vezes as pessoas comentam no seu livro, colocando o link do livro delas, pedindo para você ler. Isso é muito chato. E isso, para você, escritor, para você, autor, eu vou dizer, não faça isso. É praticamente natural. A primeira coisa que o autor vai pensar é: vou sair colocando o link para o meu livro em todos os lugares possíveis. Não faça isso. Existem muitas outras formas de você vender o seu livro sem vender. Tá? Então, assim, o grande segredo é você, inclusive, vender sem vender. Porque essa tática do, pelo amor de Deus, leia meu livro, então, pelo amor de Deus, compre meu livro, apelar para a compaixão das pessoas, se as pessoas não sabem quem é você, de onde você veio, nunca te viram na vida, você não vai despertar a menor compaixão. O máximo que você vai... Você vai despertar raiva. Então, assim, você está fechando portas em vez de você abrir portas. Então, essa tática é péssima. Compaixão funciona com a sua família, né? com o melhor amigo. Né? Mas para alguém que é completamente desconhecido, se você faz isso, você está queimando o seu filme, está fechando porta. Então, até quero aproveitar aqui para dizer que eu tenho vários canais aí que eu estou publicando bastante conteúdo sobre isso, sobre como você faz para se divulgar, como você faz para fazer esse tipo de trabalho de uma forma que você desperte admiradores, que você traga leitores, que você consiga fãs, leitores, enfim. E vou te falar, nenhuma dessas táticas que eu vou passar para você, dessas estratégias, vai passar por, pelo amor de Deus, compre meu livro. Então, fica de olho aqui no nosso canal, Escreva Seu Livro, lá no Facebook também, no nosso grupo. Eu estou montando um grupo agora, que já eu vou começar a chamar as pessoas para dentro dele, que é para falar exclusivamente de táticas para você conseguir ficar conhecido e você fazer, você aplicar para conseguir trazer novos leitores. Então, assim, putz, André, você passou muita informação bacana aqui para a gente. Legal. Muita sacada legal. Essa questão do Wattpad, que ele deu resultado para você. Você falou dessa questão de como não abordar os outros escritores, os leitores. Você falou de persistência, né, de manter aquele ritmo, de estar presente na internet, construindo a sua presença digital.
Então, assim, pessoal, hoje o André aqui passou muita sacada bacana pra gente. Então, André, deu aí os últimos momentos aí para você dar o seu último recado aí pra galera que tá assistindo a gente, pra gente fechar essa entrevista aí. Galera, acho que assim, vocês têm que mesmo persistir, né? Vocês acreditam, bola para frente, não desiste. Vai ser difícil, nada é fácil, nada é fácil nessa vida, mas vale a pena, é bem legal. Acho que a sensação de você construir uma coisa, as pessoas leem a sua obra, todos aqueles momentos que você passou lá, escrevendo, a inspiração vai e volta e tal. Acho que vale a pena vocês investirem aí no sonho de vocês, correr atrás. Bacana. E, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo, junto do vídeo, eu vou deixar os contatos do André, vou deixar o endereço para o livro dele no Wattpad. Você me passa também, André, depois o Facebook seu, todos os contatos seus, passa para mim, eu vou deixar tudo aqui embaixo, aqui bacana, para vocês também lerem o livro dele, conversarem com ele, trocar experiência, porque esse cara tem muita coisa aí para passar para vocês, tá bom? Então é isso aí. Obrigado, André, mais uma vez. E obrigado você, escritor, que está aí com a gente acompanhando essa entrevista. A gente vai se falando. Um abraço. Tchau, tchau. Falou.